Olá pessoal, sou o professor Franklin Carvalho, estamos na aula 5 de manutenção elétrica, diagnóstico de defeitos. Então, a nossa unidade 3 é diagnóstico de defeitos em acionamentos eletromagnéticos. Nossa pesquisa de hoje é o motor está em funcionamento com temperatura elevada. Né? Quais consequências e que proteção irá atuar conforme o esquema acima? Né? Então aqui nós temos uma proteção. A gente sabe que o aquecimento ele degrada o dielétrico, né? E aí, o que vai acontecer se degradar o dielétrico? Né? E se acontecer um evento, né, uma falha, que tipo de proteção dessas que estão aqui irá atuar? Ok? Bom, manutenção em motores, né? As manutenções preventivas em motores elétricos devem ser realizadas por profissionais de alta qualificação, que focam a análise de determinados elementos do motor. Ou seja, para o eletrotécnico, ele vai fazer as manutenções preventivas nos motores elétricos. Tá? No entanto, se precisar de reparo, de troca de componentes, algumas coisas específicas, tem que mandar em locais específicos, a não ser que você tenha um curso de aperfeiçoamento em manutenção específica de motores e, consequentemente, tenha essa expertise para fazê-los e os equipamentos no local de trabalho. Tá? Então, assim, alguns pontos que são analisados, como a temperatura, a vibração do motor, lubrificação, dentre outros pontos, faz parte da manutenção preventiva dos motores. Né? Com a análise da manutenção preventiva em motores elétricos, consegue-se realizar processos que visam evitar outros tipos de manutenção, como, por exemplo, as corretivas, os reparos, né, que custam caro e geralmente são destrutivos, além de indisponibilizar o equipamento, né, para a marca. Vamos supor uma esteira que você precisa fazer, rodar o processo industrial de fabricação e essa esteira queima o motor. Tá? E aí, então você reparar esse motor, se você não tiver um outro motor de sobressalente, você vai ter aí um desgaste muito grande aí a nível de processo, né? Bom, então, em tópicos resumidos, a manutenção do motor, ele tem como princípio básico a preventiva, a limpeza, né? Os fatores importantes do motor elétrico, né, é a limpeza, tá certo? Já viu anteriormente, né? Para a limpeza, recomenda-se o uso de escovas, tá? Ou mesmo panos de algodão. A gente já falou antes sobre motores em lugares insalubres, né? Em lugares com poeiras, que geram aquecimento, entupimento das aletas, entupimento de locais de ventilação, né? Então, a limpeza dos motores é bem trivial aí para manutenção. Lubrificação, né? A finalidade da lubrificação é prolongar a vida útil do sistema de mancais do motor elétrico, tá? Quando o motor elétrico possui esse tipo de mancal. Essa parte de manutenção envolve observar o estado geral dos mancais e então iniciar a lubrificação, depois dos mancais serem limpos, né? Além do exame minucioso dos rolamentos, né? Do exame minucioso. Geralmente os motores no seu manual ele tem uma vida útil dos rolamentos. Você tem realmente um estado ruidoso, né, você escuta um barulho de ruído muito acentuado, tá? Mas geralmente existe uma periodicidade de troca que você tem que checar no manual do fabricante, tá? Os mancais devem ser lubrificados com graxas apropriadas, né? Geralmente nos manuais dos motores tem dizendo qual a graxa recomendada para poder fazer essa tipo de lubrificação, tá? Controlar a temperatura de forma rotineira, tá ok? Com termo, hidrômetro ou com termômetro instalado no próprio motor de forma contínua, ou seja, ou periodicamente com medições de temperatura, o termovisor, tá? Com diversas formas que tem. Então, a temperatura ela deve ser aí, não deve passar de 60 graus em um ambiente de 40 graus, tá? Porque senão você vai gerar um aquecimento aleatório e aí você vai ter o ressecamento aí dos mancais e da graxa, né? Os intervalos de lubrificação, né? Os intervalos de lubrificação
tá? Ela deve ser feita de acordo com a especificação da placa de identificação do motor, ou seja, o fabricante ele vai dizer qual é a periodicidade de troca dos rolamentos, qual é a periodicidade de graxa, né? Obviamente dentro de um limite de horas em funcionamento, né? Então existe um limite de horas de funcionamento para você fazer esse processo. A lubrificação dos rolamentos dos motores será eficiente se seguir as informações do manual de instruções, né? Então, assim, a quantidade de graxa suficiente. Se o manual não informar esses detalhes, o rolamento deverá ser preenchido com graxa até a metade do espaço vazio entre os corpos girantes. Por que isso? Geralmente as pessoas enchem de graxa, quanto mais graxa melhor. Não, é um desperdício de graxa, porque quando ele estiver funcionando, aquela graxa ela vai saltar do O-ring, o retentor que tem na borda do rolamento, ele com a pressão interna ele começa a vazar e aí você vai ter aí uma meleca de graxa dentro do seu motor, tá ok? Então, assim, a quantidade de graxa, né? Então, para a lubrificação do motor seja eficiente, é importante que usar graxas corretas, né? E em quantidade adequada. Lembrando que as graxas com base diferente nunca devem ser misturadas, né? Então, se você tem um rolamento que está rodando com um tipo de graxa, você tem que manter o mesmo tipo de graxa. E essa orientação você vai ter aí no manual do fabricante, tá? Como eu já tinha falado antes, a lubrificação em excesso pode gerar vazamentos e permitir que a entrada de graxa dentro da bobina dos motores, na parte do rotor. Isso aqui gera um problema e vai gerar uma mão de obra para você fazer o reparo desse motor, ok? Substituição dos rolamentos, né? Então, quando você notar, né, que o motor está ruidoso ou, por exemplo, que já atingiu o limite de horas, né, de trabalho, você precisa fazer a substituição de forma preventiva, né? Porque se esse rolamento quebrar, ele tira o eixo da excentricidade e o eixo vai torcar nas bobinas e vai danificar o motor por inteiro, ok? Então, os rolamentos do motor devem ser substituídos apenas por profissionais qualificados, ok? Isso porque é necessário a desmontagem do motor para que seja realizada a troca. Desmontar os enrolamentos não é difícil, mas é importante que tenha as ferramentas adequadas. Você precisa ter um saca-pino, você não pode estar batendo no eixo do motor pro rolamento sair. Você tem que ter um saca-pino para você colocar lá e você vai girando ele e ele vai tirando esse rolamento. Tem que colocar um rolamento também adequado ao motor, tá? Para você manter as características de vida útil do seu equipamento. Outra dica que merece atenção é retirar os novos enrolamentos da embalagem apenas no momento da montagem. É preciso verificar antes da instalação do novo rolamento se o encaixe do eixo não apresenta nenhum sinal de rebarba, né? Quando você bate, por isso que é interessante quando você tem a ferramenta. Se você bater na cabeça dele, às vezes você consegue tirar o rolamento, mas na hora de pôr o novo, você vai ter muita dificuldade. Você vai precisar, às vezes, usinar a cabeça do eixo do motor. E aí são consequências muito ruins aí para a máquina. Você acaba deteriorando aí as características da sua máquina. Os rolamentos não podem sofrer nenhum tipo de golpe, né? Na montagem, tá ok? Então não há, o rolamento não quer entrar aqui no pino, vamos bater aqui para ele entrar. Não, se fizer isso, você pode empenar a cabeça do eixo e por o mínimo que seja um empeno, você vai condenar o seu motor. E aí o motor vai trabalhar fora da excentricidade, ele vai fazer um barulho com uma frequência como se tivesse alguma coisa empenado aí depois que você substituir o rolamento. Bom, em quanto tempo é necessário fazer a manutenção do motor elétrico, né? A manutenção elétrica é necessária garantir o funcionamento. Recomenda-se que seja feita a manutenção, né, realizada com muito cuidado e atenção aos detalhes. A manutenção preventiva deve ser realizada mensalmente, né?
Então, você está trabalhando numa fábrica, numa indústria onde tem motores, você pode fazer, e a gente vai ver nas próximas aulas, o plano de manutenção dos seus equipamentos, onde lá tem dizendo a periodicidade de cada manutenção e cada item você vai fazer. Você pode checar, por exemplo, as tensões da rede, você pode checar a limpeza, você pode fazer um checklist, né, das condições, se ele está limpo, se ele está sujo, qual a temperatura que ele está trabalhando, número de horas que esse motor já trabalhou. Então, um controle de manutenção para você estar provisionando, né, na gestão da manutenção essa substituição e até parada da máquina para poder fazer manutenção preventiva. Né? Então, mensalmente se recomenda se você fazer essa manutenção. Mas isso aí a gente vai ver nas próximas aulas na gestão de manutenção. Então, a manutenção preditiva, né, que é a inspeção termográfica ou uma análise de ruído, né, ou análise de vibrações, tá? Desejam prolongar a vida útil. Né? Então, algumas indústrias dotadas desse sistema mais eficiente. Né? Já tem medição de temperatura incluída no motor, isso dependendo da potência do motor também. Já tem medição de vibração. Né? Então você já consegue fazer uma análise preditiva um pouco melhor. Durante todo o mês é importante monitorar os equipamentos, realizando inspeções e coletando dados que servirão de base para o diagnóstico assertivo dos problemas e consequentes intervenções de melhorias. Então, assim, por mais que você faça uma manutenção preventiva, mas diariamente a rotina de manutenção é fazer uma inspeção visual para ver como que está o andamento desse motor, para saber se não está caindo um objeto, se não tem um líquido lá próximo, se não está tendo uma poeira excessiva. E aí, nessa análise diária que você vai fazer nas inspeções, você vai anotando esses dados até para fazer as devidas melhorias. Né? Esse motor está muito baixo, às vezes tem um jato de água aqui e passa perto dele, então é melhor a gente suspender mais ele. Ou então está tendo muita poeira, está caindo pó em cima do motor, vamos botar uma cobertura. Tá? Então, todas essas melhorias aí, a manutenção precisa ficar atenta. Bom, esse vídeo eu achei um vídeo interessante no YouTube, tá? Eu postei aqui o vídeo, também está no material complementar no portal de manutenção de motores, em que a equipe de uma escola ele faz um, um ensaio de mega, né? Da fase para massa e também faz também entre enrolamentos. Tá? Ele encontra um valor ok e outros valores não tão bons. E aí eles decidem fazer a manutenção do motor e acaba tendo um diagnóstico. Outra situação também, eu coloquei no portal do aluno, tem um material complementar lá com fotos e o diagnóstico de cada tipo de defeito em motores. É muito importante que vocês deem uma lida, que vocês visualizam as fotos e verifiquem qual as características de defeito quando é por temperatura, curto-circuito, defeito em bobina, defeito em rolamento, tá? Então tem todas as fotos e o diagnóstico no lado. É interessante que vocês deem uma olhada, tá ok?
Bom, em relação ao tema estudado, né, nós vamos responder as perguntas, né? Nós temos aí uma pergunta do que já foi dito, né, na nossa videoaula, e nós temos aí duas perguntas do vídeo aí para vocês devem assistir e responder posteriormente, tá? Bons estudos, até a próxima aula.